todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já deve ter ficado tonto, né? Se não fisicamente, a gente fala às vezes até emocionalmente. A gente fica tonto, de repente, quando recebe uma notícia ou muito boa ou muito ruim, mas é uma brincadeira, né? Diz que 1/3 da população já teve tontura em alguma fase da vida. Então, as mulheres e os idosos são os que mais reclamam, os que mais sentem esses sintomas. Mas qualquer pessoa pode sentir. Então, hoje nós vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre tontura com o otorrinolaringologista do Hospital Lefort, Dr. Jamal Azan. Dr. Jamal, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado a vocês. Muitas pessoas chegam relatando sobre tontura no seu consultório? Muitas pessoas. Essa é uma queixa extremamente comum. A tontura tem acometido cada vez mais todas as faixas etárias, inclusive os mais jovens. As mulheres e os idosos são a maior quantidade de pacientes que nós atendemos com tonturas. Mas nós temos jovenzinhos, jovens de 20, 25 anos, já com bastante tontura e muitos deles até internam por isso. Por conta disso? Por conta da tontura. Porque a tontura, ela é uma desestrutura a pessoa, né? Isso. Cria uma instabilidade, não é isso? Isso. A definição melhor da tontura é uma falta de controle do equilíbrio. A pessoa não consegue equilibrar-se. A tontura tem duas manifestações que são bastante diferentes e importantes de serem esclarecidas. A tontura rotatória, onde a pessoa sente tudo girar, girando, e a tontura não rotatória, que é aquela onde a pessoa só se desequilibra. Então tem pessoas que estão andando com você na calçada e vão te fechando, vão desviando. Significa que a pessoa perde um pouco? Ela está perdendo o controle do seu equilíbrio, ela está desviando a marcha. Existem pessoas que andam sentindo como se estivesse flutuando. Então, todo aquele sintoma que faz com que a pessoa não tenha o perfeito controle do seu equilíbrio é considerado uma tontura. E é possível, por exemplo, nesse caso que o senhor deu esse exemplo, que a pessoa vai caminhando com a gente na calçada, que ela não se aperceba que... Sim. Ela não nota? Não, em geral ela não nota, é totalmente inconsciente. Alguém precisa falar para ela? Normalmente alguém precisa falar para ela, sim, ela não percebe. Agora, a tontura, ela pode se originar, os sintomas podem vir de várias doenças, é isso? Sim, a tontura, ela é um sintoma de inúmeras doenças, inclusive de inúmeros órgãos diferentes. Então, a tontura, ela pode ser decorrente, o mais comum é do labirinto, que é um órgão do ouvido, mas ela também pode ser decorrente de pressão arterial, ela pode ser decorrente de alterações neurológicas, medicamentos, alterações metabólicas como diabetes ou até problemas na tireoide. Mas o mais comum e o mais característico é que a tontura seja um sintoma relacionado ao labirinto. Ao labirinto, né? Agora, por que vem acompanhado em alguns casos de náusea, vômito, suor, palidez? Hoje eu almocei ao lado de uma mocinha que disse, acho que eu tive uma queda de pressão e eu fiquei completamente tonta, suei frio. Eu fiquei ouvindo, eu falei, até queria conversar com ela, mas eu falei, não posso interromper, ela estava conversando no telefone. E a sensação de que vai cair, de que vai desmaiar. Por quê? O ser humano, ele desencadeia uma reação de defesa. Então, quando o ser humano está submetido a uma situação na qual ele poderá sofrer algum tipo de agressão, ele desencadeia essa reação. Chama-se reação de alerta. Então, o que acontece? As mãos começam a transpirar para como se agarrasse um objeto para se defender. O sangue começa a correr mais rápido nas artérias e veias. A pupila dilata. Dilata. Sim, para poder enxergar melhor o inimigo que possa estar se... é uma defesa. É uma defesa instintiva. Instintiva. Isso. Então, nessa defesa, acelera o coração, começa a suar a náusea em função de expulsar algo que possa ter agredido. É uma reação de defesa que acompanha a tontura. O senhor trouxe aí um exemplar, né, do nosso aparelho auditivo, é isso? Isso, eu trouxe aqui para ilustrar. Muitas pessoas perguntam, mas por que tontura eu vou me consultar com um otorrino? As pessoas acham que é outro médico, Elas né? acham que é neurologista, elas não sabem quem é. Por que o otorrino é que cuida, né? Porque o principal órgão que dá tontura, como eu falei, é o labirinto. E o labirinto é um órgão do ouvido. Ou seja, nós temos na anatomia normal a orelha, o canal do ouvido, no final a membrana do tímpano,
os ossinhos, que são os três, martelo, bigorna e estribo, e depois 3 canais que nós chamamos de semicirculares, que estão distribuídos espacialmente em 3 dimensões, que são o labirinto, os canais semicirculares. E ele é intimamente ligado, vejam aqui, com o caracol. Caracol, cujo nome científico é cóclea, é o órgão da audição. Por isso que muitas pessoas têm tonturas e também problemas de audição ou zumbidos. Então, o labirinto, por ser responsável pela maior parte das tonturas, é de competência de um profissional otorrinolaringologista. Otorrino, né? Esse está em tamanho natural? Esse é em tamanho praticamente natural. É bem pequenininho, ele é né, bem doutor? pequenininho, ele é bem pequenininho. O labirinto ele é muito pequeno. E é possível uma pessoa ter alterações aí no labirinto, numa fase da vida, e depois disso não retornar mais? Sim, com certeza. Nós devemos, inclusive, chamar a atenção das pessoas que os distúrbios do labirinto, eles podem ser agudos, ou seja, uma crise. Uma crise, tá. Uma crise isolada. Ela teve essa crise e muito provavelmente não vai ter mais. Tá. Ou se o motivo que levou à crise se repetir, eventualmente até pode. Como, por exemplo, e muito comum, o estresse. Que leva as pessoas a... Leva a labirintite por estresse. Então, aquelas pessoas que estão com um estresse muito grande, fora do normal, essas pessoas, elas acabam chegando num nível tão grande de tensão que o corpo humano se defende até derrubando essa pessoa, vamos chamar assim, através de uma labirintite. Então a pessoa acaba ficando em repouso, a sua mente melhora um pouco, a tontura vai passando. Agora, existem pessoas que têm doenças degenerativas. Essas doenças, elas são aqui nos canais semicirculares, porque esse órgão, ele fica embutido dentro de um osso. Imagina isso aqui, um osso inteiro, e as veias e artérias só passam por canaizinhos ósseos pequenos. Então, às vezes uma alteração vascular, como arteriosclerose, o próprio diabetes, podem levar a alterações na vascularização do labirinto, que levam aí sim a tonturas crônicas, aquelas pessoas que têm tontura todo dia, um pouquinho de tontura, um dia melhor, um dia pior. Muito desconfortável, né? Muito desconfortável, a perda de controle, né? Então, que doenças se manifestam mais pela tontura? Que a pessoa chega no seu consultório e o senhor fala, bom, realmente vamos analisar, vamos fazer exames. Olha, sinceramente, hoje a principal causa é o estresse. É o estresse. E chamo a atenção, e é muito importante todos diferenciarem o que é viver sob tensão do estresse. Então, muito cuidado, gente. Viver sob tensão é muito bom. A gente produz mais, a gente trabalha melhor. Mas o estresse é uma doença quando a gente ultrapassa um nível de tensão e o nível de tensão passa a gerar um mal para o ser humano. Então é comum as pessoas falarem, hoje eu estou muito estressado, né? Dizendo que tem muito trabalho. Não confundam, o estresse é uma doença. E isso tem sido extremamente comum no atendimento, até crianças. Até crianças. Até eu fico preocupada, crianças. porque às vezes muitas tarefas, muitas cobranças, né? Faz com que a pessoa se sinta realmente empurrado num cantinho, né? E a doença aparece mesmo, né, doutor Jamal? Aí como é que a tontura interfere no aspecto emocional? Agora eu não sei, talvez a pergunta seja ao contrário, né? O aspecto emocional ou está intimamente ligado, as duas coisas? Intimamente ligado, tá. A pergunta é perfeita, porque assim, veja bem, o sistema emocional interfere e altera o labirinto. Porém, essa insegurança gerada para essa pessoa altera demais o seu sistema emocional. E isso vai virando um ciclo, porque a pessoa tem medo de sair de casa sozinha, porque pode cair na rua, tem medo de dirigir o carro. Então, isso vai levando a uma insegurança extrema. Daí eu chamo a atenção para procurar o atendimento médico quanto antes, melhor, para que a gente possa melhorar não só a doença, como a própria qualidade de vida da pessoa. Existe um exame que é feito, um exame específico para saber avaliar o grau de gravidade da tontura? Sim. O exame que mais ajuda
ao diagnóstico é o exame clínico. É o clínico O mesmo. médico vai fazer um exame para olhar a membrana do tímpano, movimentos oculares, o equilíbrio do corpo. E nós temos um exame que chama-se otoneurológico, que é um exame que as pessoas não gostam muito, mas às vezes tem que fazer. Vai fazer o quê, né? É doloroso? Não é doloroso, mas é aquele que joga água quente, água fria no ouvido. Deve ser meio chatinho, né? É meio chatinho, mas acho que é mais chato ficar com a tontura. Do que fazer o exame. Do que fazer o exame. O exame, a tontura passa, né? Mas
evitar esse mal-estar. Esse mal-estar. E é mal-estar mesmo, né? Como o senhor bem disse. É. Agradeço bastante a sua presença, viu? Foi um prazer revê-lo aqui no Espaço Vida. Volte sempre, viu? Obrigado. Conversei então com o otorrinolaringologista do Hospital Lefort, Dr. Jamal Azan. Olha que dicas importantes ele deu pra gente, né? Vamos ter uma bolinha a postos, né? Pra gente poder fazer os exercícios sempre que necessário. Você continua conosco aqui na Rede Aparecida. Daqui a pouco eu volto mostrando pra você uma reportagem que fizemos lá na Fundação Dorina, no Rio. Muito interessante, sobre um curso de autodescrição. Se você não sabe o que é, continue conosco aqui para aprender direitinho.